Fala pessoal, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli e hoje quero trazer para vocês aqui um estudo da Palavra de Deus, que eu vou tirar aqui das lições bíblicas dos jovens, a qual estamos estudando, pela editora CPAD, sob o título Entre a Verdade e o Engano. Eu estou estudando essa revista e ela é uma bênção, combatendo ensinos que se opõem à Palavra de Deus. Já estamos na lição número 6 e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o humanismo, a visão bíblica sobre o humanismo cristão. O título é A Falácia do Humanismo. Pegue a sua Bíblia, e vamos aqui então estudar a Palavra de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, aqui o texto vem nos dizendo, devemos confiar em Deus, não nos apoiar em nosso próprio entendimento, pois a Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Nós muitas vezes ouvimos falar, você tem que seguir o seu coração. Porém, nós sabemos pela Bíblia, em Jeremias capítulo 17, que diz que o coração do homem é enganoso, corrupto. Então, devemos confiar no Senhor, devemos nos apoiar em Deus e na sua palavra. O humanismo secular, vem aqui eles estão falando, o humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Então aqui o autor, o pastor Leandro Alves, se eu não me engano, vem aqui falando, qual o tema que vamos tratar, sobre o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a filosofia, a ideia de valorização do homem, valorização da ciência, valorização da razão, o que de fato é algo bom. O humanismo ele vem trazendo filósofos, estudando. O humanismo ele vem trazendo a ideia que o homem é a medida de todas as coisas. Não foi Pitágoras, não. Foi um filósofo no século V a.C. que trouxe essa frase. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é o referencial. O homem é o centro. O que nós conhecemos como antropocentrismo. O homem como centro de tudo. Porém, a Bíblia ela nos apresenta o teocentrismo, que Deus é o centro, pois Ele é o Criador. Se somos criaturas de Deus, Ele é o centro. Já o antropocentrismo é a ideia de que o homem é o centro. E aí nós temos diversas ideologias, ensinos, ao longo da história, como por exemplo o humanismo. Então vamos falar aqui sobre a origem do humanismo. Esse estudo tem como objetivo falar os princípios do humanismo, o desenvolvimento do humanismo ao longo da história. Tivemos o Renascimento, o Iluminismo, apresentar também aqui para vocês a visão bíblica do humanismo, a visão bíblica do ser humano, como que Deus nos vê, como que a Bíblia apresenta o ser humano, qual é a visão bíblica do ser humano. E também quero falar aqui sobre as consequências do humanismo. Ou seja, o humanismo, até temos o humanismo cristão, o humanismo bíblico. Ou seja, a Bíblia, ela dá valor ao homem, ela dignifica o homem, ela traz importância ao homem, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É Deus quem engrandece o homem, tudo que temos vem de Deus. Então temos o humanismo bíblico, os direitos humanos, o valor humano. A Bíblia, ela nos traz, desde ali o Antigo Testamento, o valor humano, a dignidade humana. Então vamos lá. Aqui temos o texto bíblico da lição também em Gênesis 11, que vem nos falando em Gênesis 11, 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então aqui em Gênesis 11 está falando sobre a Torre de Babel.
Na Torre de Babel, eles aqui dizem que, estudando esses dias, inclusive, lendo o livro Conspiração Gênesis 6, estava lendo ali sobre Enoque. Temos Enoque o bom, Enoque bíblico, e temos também Enoque o mal. Mas já ali na Torre de Babel, temos ali Nimrod. Eu falei até errado, é Nimrod. Nimrod é muito conhecido na história. Ele foi um homem poderoso, a Bíblia fala inclusive sobre Nimrod. E, se eu não me engano, ele foi ali um dos construtores, né? Ele construiu, de fato, a Torre de Babel. Ele foi, no final das contas, um tirano, né? Um ditador, um homem poderoso, e subjugava, assim, as pessoas e as obrigou a construir ali a Torre de Babel. Isso, né, por várias fontes históricas, né? Então, aqui ele falando, né? Creio que Nimrod falando, vamos edificar uma torre que chegue até os céus e façamos o nome, seremos conhecidos. Né? Nós temos aí as esfinges, as pirâmides, né, que diz que elas eram feitas também em homenagem aos seus deuses. Né? Então aqui os homens se reuniram e falaram, vamos construir uma torre, vamos tornar o nosso nome grande. Porém não era esta a vontade de Deus. Né? Agora temos aqui também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Aqui Deus falando sobre a sabedoria humana. Né? Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Né? Aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Né? Nós, como cristãos, cremos na Bíblia como palavra de Deus. Cremos que a Bíblia, homens santos de Deus, homens separados, né, do pecado, homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, escreveram a Bíblia Sagrada. Cremos que a Bíblia ela é a revelação de Deus aos homens. Né? Então a Bíblia foi escrita por homens, porém homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Temos diversas evidências e provas para crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Inclusive, para quem tem dúvidas, eu recomendo o livro Não Tenho Fé Suficiente. Eu até estou com ele aqui na estante, eu tenho este livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele vem nos trazendo, respondendo essas dúvidas, né? Como crer que a Bíblia é a palavra de Deus, como crer que o cristianismo é a verdadeira religião, o que é a verdade, né? Então, recomendo para vocês esse livro, como Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Querendo dizer o quê? Que o ateu, aquele que não crê em Deus, ele tem até muita fé. Porque nós olhamos para o mundo, para a criação, para a natureza, para a complexidade da vida, nós vemos, alguém criou tudo isso, né? Deus criou tudo isto e Deus habitou entre nós através de Jesus Cristo. Deus se fez homem, habitou entre nós e nos trouxe a sua verdade. E a Bíblia ela nos diz que a sabedoria humana ela é falha, o coração do homem é enganoso. Nós vemos ali em Jeremias 17:5, nos falando, maldito é o homem que confia no homem, que torna a força do seu braço, que confia na força do seu braço. Né? O coração do homem, Jeremias 17:9, é enganoso, perverso e corrupto. Então nós vemos que o humanismo ele vem trazendo, de certa forma, que a solução para o homem, né, é desenvolvimento da ciência, da razão. E eu concordo, de certa forma, com essa meia-verdade. Realmente precisamos da razão, precisamos da ciência, da sabedoria, das filosofias. Né? Porém, o homem ele sem Deus ele é incompleto. O homem sem a revelação de Deus ele é incompleto. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, você somente se torna sábio temendo a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus e guardando os seus mandamentos, conforme a linha Eclesiastes, capítulo 12, nos diz. Salomão, o homem mais sábio do mundo, o que ele disse? Ele disse que ele teve tudo, riquezas, prazeres, tudo que a vida poderia dar, Salomão teve. Né? Foi o homem mais rico. Teve 700 mulheres e 300 concubinas.
Por fim, Salomão se afastou de Deus, depois ele voltou. Mas até mesmo Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele disse: o fim de tudo, o resumo de tudo que se tem sabido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o homem, isto é a definição de ser humano. Ou seja, o humanismo bíblico, ele prega isso, que o homem deve fazer aquilo para qual foi projetado. Ou seja, se fomos criados por Deus, a plenitude humana, né, você ter uma vida plena, consiste em você temer a Deus, que consiste em você amar a Deus, em você ter Deus como principal da sua vida e não o dinheiro. Né? Você temer a Deus, guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos também é você amar ao próximo. Quando você ama o próximo, você torna esse mundo melhor. E aí nós temos, né, os 10 mandamentos. O seu relacionamento com Deus nos primeiros 4 mandamentos. E o seu relacionamento com o próximo. Então, se você ama o próximo, você vai honrar sua mãe. Você não vai matar, não vai roubar, não vai mentir. Ou seja, você não vai ser corrupto. Ou seja, a Bíblia, ela já nos apresenta a solução para a humanidade. A solução para as crises, né? Você vê o humanismo, que benefício ele trouxe ao mundo? Muitos, com certeza muitos. Muitos benefícios, porém de uma forma incompleta. Porque o homem sem Deus é como um barro, é como uma folha seca caída ao chão que vai para onde o vento levar, não é? Então, assim, a Bíblia, ela nos traz propósito de vida. O propósito de vida é você amar a Deus e amar ao próximo, porque isso é o que te faz ser humano. É aquele que ama o seu próximo. Você vê hoje em dia as pessoas às vezes amarem mais os animais do que as pessoas. Por quê? Porque o ser humano, quando se afasta de Deus, perde a sua humanidade. Então eu poderia definir humanismo como isso, como o ser humano pleno. O ser humano pleno é aquele que ama o seu próximo, que faz bem ao seu próximo, que ama o seu inimigo, que tem compaixão, que tem misericórdia, que segue os ensinamentos de Cristo. Então é sobre isso que iremos aqui falar. Né? Então vamos aqui, voltando aqui a 1 Coríntios, nos diz assim, Deus falando, né, através de Paulo: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Né? Porque diz o tolo, não há Deus. Nietzsche, o filósofo, disse: Deus está morto. Onde está Nietzsche agora? Nietzsche morreu. Mas Deus continua vivo. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido e mais lido no mundo. A Bíblia continua sendo o livro mais amado e também odiado do mundo. Por que será? Se a Bíblia fosse somente palavras de homens, já teria sido abandonada. Para muitos, a Bíblia e a religião é uma forma de manipular as massas. De fato, o homem sendo corrupto, o homem se utiliza da religião para manipular as massas. E daí, de fato, o renascimento, o iluminismo, o humanismo, ele veio trazer o homem como centro, porque a religião havia se corrompido. O homem havia corrompido a religião, e aí tivemos a Idade Média, né? Tivemos a Igreja Católica, que na verdade não era teocentrismo, porque Jesus ele ensinou o amor ao próximo. Né? Tivemos aí o período da Igreja Católica, os seus abusos, os seus desvios doutrinários. Também a Igreja Católica teve a sua importância, porque a Igreja Católica também preservou as cópias, os manuscritos da Bíblia. E aí, como assim? Parece contraditório, mas nós cremos na Bíblia que Deus está no controle da humanidade. O diabo não tem poder contra Deus. A luta que vivemos do bem contra o mal, na verdade é a luta do diabo e seus anjos contra a humanidade. O diabo ele não bate de frente com Deus, ele não tem poder para isso. Né? Então vamos lá, para mim não me perder aqui em tantos assuntos, né? Então nos diz aqui, onde está o sábio? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Como assim? É o que eu estou falando. O homem, quando se afasta de Deus, ele se torna louco. Ele perde a sua humanidade. O Senhor Jesus mesmo nos diz que ele nos ensinou muito por parábolas, né? Ele diz: o reino de Deus é comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha.
vieram as tempestades e não derrubou a sua casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. Esse é o homem sábio, que edificou a sua vida sobre a rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. E aí Jesus depois explica: o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Né? Ou seja, a solução para a humanidade está em seguir os ensinamentos de Cristo. E a Bíblia também nos diz: o homem louco é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. A casa bonita, fácil de construir, Jesus chama de a porta estreita, a porta larga. E ele é chamado da porta estreita. O homem tolo, o homem de pouca inteligência, né? O homem insensato, o homem louco, edificou a sua casa sobre a areia. E aí vieram as tempestades e essa casa caiu. E foi grande a sua queda. Assim é aquele homem que ouve as palavras de Cristo e não as coloca em prática. Né? Ou seja, o humanismo, a ciência, a razão humana, ela só é plena em Cristo. Porque Cristo nos dá a plenitude da vida. Né? Então, assim, resumindo, é isso. O problema do humanismo, né, é os filósofos como Nietzsche, Karl Marx, Engels, né, grandes pensadores, filósofos, que acabam rejeitando Deus, rejeitando a religião, rejeitando, realmente tivemos abusos no meio religioso, até os dias de hoje, né, a Bíblia nos diz, né, o próprio Senhor Jesus diz: surgirão entre vós falsos profetas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Né? Então o Senhor Jesus, ele nos ensina o quê? Que se você quer ter uma vida sólida, construa sua casa sobre a rocha. Baseie sua vida, suas crenças, o seu estilo de vida sobre o que Cristo ensinou. Né? Então vamos lá. Para não estender muito, né, vamos aqui à lição. O humanismo secular coloca o ser humano no centro, confiando na razão e nas suas capacidades humanas para solucionar problemas sem considerar a existência ou autoridade de Deus. Em sua forma moderna, ele sugere que o homem é o criador de seu próprio destino. Nessa lição analisamos por que o humanismo é falho do ponto de vista bíblico e de que maneira ele contrasta com a visão cristã do ser humano e do seu propósito. Então, como eu estou aqui falando, o humanismo vem colocar o homem como centro. Temos inclusive o humanismo cristão. O humanismo cristão é isso: o homem tem a sua importância, de fato. O homem é a coroa da criação de Deus. O homem é feito à imagem e criação de Deus. O homem cria coisas, o homem constrói. O homem tem a sua importância. E nós cremos e defendemos que somente o cristianismo, somente Cristo, é que faz do homem pleno, que faz do homem completo. Porque o homem que segue os ensinos de Cristo ama o seu próximo. O homem que segue os ensinos de Cristo guarda os mandamentos de Deus. Né? Porém, o homem insensato aí sim, é o homem que se baseia somente na filosofia, na psicologia, ou seja, a sabedoria humana sem Deus se torna loucura. Por isso que para nós, os maiores sábios, não foi Nietzsche, não foi Pitágoras, o maior sábio está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Os autores da Bíblia Sagrada, Paulo, Moisés, os profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus, o maior sábio, o maior filósofo, né? Ou seja, a Bíblia nos traz, né, a plenitude do homem, a plenitude para o homem. Então vamos falar aqui sobre os princípios do humanismo, né, a autossuficiência humana, a exaltação da razão e a negação do que é divino. Eu vou tentar não estender muito, mas é importante você acompanhar aqui esse estudo, beleza? Eu vou aqui ler o primeiro tópico e vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. A filosofia do humanismo começou com Satanás. E é uma expressão da sua mentira, de que o homem pode ser igual a Deus. Gênesis 3:5.
né? Vamos então ler aqui Gênesis 3:5. Gênesis 3:5, abra sua Bíblia. Nos diz assim, eu vou ler aqui Gênesis 3:4. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Né? Ou seja, a serpente aqui é o diabo. Né? A serpente, ela chegou para falando à mulher, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela já começou colocando dúvida para a mulher. Ela falou assim, Deus falou realmente que você não pode comer das árvores do jardim? A mulher disse à serpente, não podemos comer do fruto, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aqui vamos trazer várias questões. Primeiro, isso aqui é literal ou figurado? Eu creio que é literal. A Bíblia não é um livro de mitos, é um livro literal. De fato, aqui a serpente, um animal, falou com a mulher. Né? Então aqui a serpente começou colocando dúvida para a mulher. E por fim, a Eva falou para ela, não, nós podemos comer das árvores do jardim, mas Deus disse, não comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Ou seja, a Eva falou, não, podemos comer de todas as árvores, exceto aquela fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente falou, não, você não vai morrer. Ela já chamou Deus de mentiroso e disse, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, sereis como deuses. Então aqui nós vemos, né, o surgimento do humanismo. Você colocar o homem como centro, o homem querer se tornar como Deus. Vocês conhecerão bem o mal. Deus não sabe, e assim o humanismo surgiu. Aqui, né? Ou seja, essas ideias humanistas de tentar afastar Deus e colocar o homem como centro, sereis como deuses. Né? São as ideias que hoje em dia prevalecem no meio secular. Nós não precisamos de Deus. Deus está morto. O cristianismo é um mito. Não existe verdades absolutas, a verdade é relativa. A Bíblia é um livro de mitos. Enfim. Mas aí que tá, o Senhor Jesus, vamos lá, o Senhor Jesus, o que ele falou? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, estudando as Escrituras, você encontra a vida eterna. Né? Certo? Então vamos lá. Então aqui para finalizar esse vídeo, o humanismo proclama que o homem pode, por si só, alcançar paz, progresso e bem-estar, acreditando que o avanço da ciência, da tecnologia e da educação poderão resolver todos os males da humanidade sem precisar recorrer ao Criador. No entanto, apesar de todos os esforços, o ser humano continua enfrentando guerras, injustiças e crises morais profundas. Ou seja, o humanismo diz que o homem, apenas o homem, através do uso da razão, da ciência, ele pode resolver todos os problemas da humanidade. Porém, o homem, por si só, não consegue resolver todos os problemas da humanidade. Nós tivemos o avanço da ciência, tivemos o humanismo, tivemos o renascimento, o iluminismo, grandes filósofos, o avanço da ciência. E aí tivemos o ódio à religião, de fato tivemos os abusos da igreja romana, de fato tivemos, a religião de fato muitas vezes é usada para manipular as massas. Mas aí então se afastou da religião, o homem ficou como centro à medida de todas as coisas, e isso resolveu o mundo. O mundo se tornou algo melhor, né? A Revolução Francesa. O que nós tivemos logo após o humanismo, o Renascimento, a Revolução Francesa? O mundo melhorou? O mundo melhorou? Não, não melhorou. Tivemos 2 guerras mundiais, estamos caminhando para a terceira. Né? Ao rejeitar a Bíblia, né, diversos países estabeleceram o comunismo, o marxismo, o socialismo. Né? Tivemos várias situações aí em que a população, né,
foi massacrada por ditaduras. Até hoje, esses países que negam a religião perseguem os cristãos. Muitos países até são evoluídos, né, na ciência, mas as pessoas não têm liberdade. Ou seja, trocou-se a religião, né, para o governo humanista, anticristão, porém o mundo não melhorou. Temos guerras, temos corrupções, nós vemos aí na política a corrupção na política, temos a corrupção na ciência, né, da indústria farmacêutica, várias áreas em que o homem é corrupto. Ou seja, a solução para a humanidade está em quê? Em você mudar o coração do homem, em você ter Cristo como centro. A mensagem de Cristo é a verdadeira revolução, né, a verdadeira mudança na sociedade se encontra em Cristo. E assim eu quero finalizar esse vídeo, ficou muito longo. Eu vou tentar aqui resumir a lição, beleza? Deus abençoe e até a próxima.